aí, brasileirada, é aqui, América para Brasileiros, seu canal de notícias aqui no YouTube. Hoje é segunda-feira, 13 de maio de 2019. 13 de maio é um dia especial aí para nós brasileiros, porque em 13 de maio de 1888, historicamente falando, foi promulgada a Lei Áurea, que abolia incondicionalmente a escravidão no Brasil. 13 de maio também foi de 1917, foi o dia da aparição das 3 crianças em Fátima, em Portugal. E no dia 13 de maio, outro fato interessante aconteceu no passado, foi em 1967, a TV Bandeirantes foi inaugurada em São Paulo. Falando agora aqui dos Estados Unidos, as notícias que chegam aqui são de um assunto bastante espinhoso, né? Espinhoso mesmo. Porque envolve questões religiosas, envolve questões éticas, envolve questões comportamentais, opiniões pessoais que divergem de acordo com o Estado, de acordo com a orientação sexual, de acordo com a orientação político-partidária, de acordo com o sexo da pessoa, que é a questão do aborto. E tudo isso veio à tona porque o estado da Geórgia se tornou o 4º estado americano a proibir abortos a partir do batimento cardíaco do feto. Normalmente isso acontece a partir da 6ª semana após o fim do período menstrual da mulher. E muitas delas provavelmente não vão saber que isso vai acontecer. Então, se ocorrer um aborto a partir desse batimento cardíaco, seria crime nos Estados Unidos. E isso gerou uma grande controvérsia no país, e a atriz Alyssa Milano ligou a mídia social com seu Twitter na noite de sexta-feira pedindo que mulheres se juntassem para uma greve de sexo para protestar contra as proibições rigorosas do aborto aprovadas pela legislatura controlada pelo Partido Republicano. E a atriz disse, abre aspas, "Isso é absolutamente horrível para mim. Qualquer um que não esteja totalmente indignado com isso e não veja onde isso está levando, eu acho que não está levando essa ameaça muito a sério." E não é por causa das críticas da atriz Alyssa Milano e dessa espécie de reação com a proibição de sexo, a greve de sexo, que ela propõe no Twitter para todas as mulheres indignadas com a medida vinda das leis da Geórgia, que essa questão do aborto começou. É óbvio que a controvérsia é muito antiga nos Estados Unidos. Ela vem da década de 70, quando a Constituição americana teve acrescentada a sua 14ª emenda, em 1973, instituindo constitucionalmente o aborto. É importante salientar que 43 dos 50 estados americanos têm alguma restrição ao aborto a partir de determinado momento da gravidez. Como já foi dito, uma dessas restrições é o caso da Geórgia, que a partir do batimento cardíaco, ele proíbe o aborto no estado. 29 estados americanos são hostis ou extremamente hostis ao aborto, enquanto 12 dos 50 estados americanos são liberais e apoiam recebem o apoio da maioria da população. Por exemplo, no caso de Ohio, 24 horas antes da mulher realizar o aborto, decidir fazer o aborto, ela é obrigada pela lei do estado a ouvir o batimento cardíaco do bebê, do feto em sua barriga. É uma forma de gerar uma certa comoção e fazer com que a mulher se arrependa do ato. No estado de Iowa, a espera é de 72 horas para que a mulher faça uma reflexão e não tome uma atitude por impulso. 37 estados exigem algum tipo de anuência dos pais. Quando o pai é reconhecido, quando a mulher sabe quem é o pai, na maioria dos casos isso acontece, então os pais eles têm que dar a sua anuência, ou seja, o seu consentimento para o fato. Estados mais conservadores como Kentucky, Virgínia, Wyoming, Dakota do Sul e Dakota do Norte, Mississippi e Arkansas, eles têm apenas uma clínica oficial, ou seja, regulamentada pelo Estado, para praticar o aborto. E é bom salientar que o presidente Donald Trump, ele é um ferrenho, um combatente astuto contra o aborto nos Estados Unidos. E ele, logo nos seus primeiros dias de governo, ele cortou verbas para ONGs nos Estados Unidos, ONGs que recebiam dinheiro americano nos Estados Unidos e no mundo, que apoiassem as práticas do aborto. Essa
esse corte não é uma coisa nova. Ele reativou uma medida do governo Ronald Reagan da década de 80 através de uma medida chamada Mexico City Policy. Por essa medida, o governo federal americano corta verbas para ONGs que financiam as práticas de aborto nos Estados Unidos e no mundo. Mais tarde, o presidente Bill Clinton reativou as verbas para as clínicas. Depois dele, o sucessor dele, o presidente George W. Bush, cortou mais uma vez essas verbas. Na sequência, Barack Obama, ele liberou as verbas novamente e Trump fez o corte das verbas. É bom salientar que a última candidata à presidência dos Estados Unidos, a candidata derrotada Hillary Clinton, ela, na época da campanha eleitoral contra Trump, ela falava que o direito do aborto era um direito sacrossanto, e o tema e o mantra era: aborto deve ser seguro, efetivo e escasso. Mas com o passar do tempo, as clínicas de aborto nos Estados Unidos, principalmente nos estados que não tem nenhum tipo de obstáculo mais rígido, os abortos diários chegam a ser 80, certo? Mas é importante salientar que em estados que liberam o aborto no país, alguns estados têm índices de aborto menores que em países que o aborto é absolutamente proibido, completamente proibido, como alguns países da Europa, países católicos, e no caso do Brasil. É importante lembrar que no Brasil o aborto ele não é 100% proibido. Existem duas exceções. A primeira exceção é no caso de uma mulher engravidar quando ela é vítima de uma violência sexual, ou seja, de um estupro. Então, nesse caso, a lei permite que a mulher tenha um prazo para fazer o aborto. E também no caso em que crianças são detectadas, são chamados fetos anencéfalos, que nascem, tá certo? Que tem a sua má formação e não tem o cérebro. Nesse caso também é permitida o aborto aí no Brasil. Então a lei, aqui nos Estados Unidos, ela é diferente para cada estado pode determinar alguma regulamentação ou outra, facilitar ou dificultar a prática, mas constitucionalmente o aborto ele é legal nos Estados Unidos. Trump tem lutado e é ferrenho combatente para que a emenda 14 de 1973 ela seja abolida, e vários estados prometem, se essa modificação na Constituição proibir, eles vão também proibir em seus estados. Então é isso, é um assunto, isso, como eu disse para vocês no início, é um assunto espinhoso, é um assunto que gera bastante discussão, as opiniões elas são diversas. Mulheres que defendem o aborto dizem que são donas do seu corpo, meu corpo, minhas regras. E os combatentes do aborto levantam a bandeira da questão humanitária, da questão religiosa, da questão da vida, a defesa da vida, sobretudo, como um direito acima das leis, acima das nações, como um direito universal. Então é isso, amigos. Eu queria saber de vocês a opinião de vocês, o que vocês acham sobre a questão da legislação americana, o que vocês acham dessa mudança na regulamentação do estado da Geórgia. Dê aí sua opinião. Se vocês quiserem acrescentar esse assunto com informações novas, falarem um pouco mais de alguns detalhes, estarei bem interessado e aberto a ouvir aí a sugestão de vocês, aí a opinião de vocês. Então, é importante esse assunto, você debater, porque é um assunto que provavelmente não haverá uma verdade absoluta. Cada lado da discussão tem os seus argumentos e eles são consideravelmente fortes, à medida que cada um tem uma opinião diferente. Então é isso. Dê seu like, compartilhe, participe aí da nossa corrente pelas informações que vêm dos Estados Unidos e para deixar você atualizado aí pelo dia a dia das coisas que estão acontecendo aqui na terra do Tio Sam. É isso, amigos. Forte abraço.